Olá, tudo bem? Então, hoje, crianças, a gente vai falar sobre o adjetivo. Na nossa última aula, a gente falou sobre os substantivos e a gente viu que são palavras que nomeiam os seres. Os adjetivos, eles vão caracterizar aqueles substantivos, né? Palavra que caracteriza o substantivo. Então, o jornaleiro ficará feliz, não necessariamente, ele vai ficar grudado no substantivo. Quando eu falo bela compra, eu tenho aqui o adjetivo junto do substantivo. O feliz, ele está distante do substantivo, intercalado até pelo verbo de ligação. Isso pode acontecer, a gente não tem a obrigatoriedade de estar grudado, mas a gente precisa ter essa referência. Eu tenho que ter um substantivo para que eu possa identificar o adjetivo num contexto. A locução adjetiva, ela tem a mesma função do adjetivo. A diferença é a quantidade de palavras, né? Então, o que a gente vai ter? Uma expressão, essa expressão ela vai estar com preposição, eu preciso da preposição, e junto, as duas palavras juntas ou mais, para poder caracterizar o substantivo. Então, árvores com flores, tá vendo? Árvores floridas. A gente pode, na maioria das vezes, fazer a substituição da locução adjetiva por um adjetivo, mas isso não vai acontecer sempre. Aí, observação importante. Muitas vezes, a gente confunde a ideia do adjetivo com advérbio, principalmente se a gente tiver uma relação de lugar. Tá? A gente, quando for falar lá em advérbio, a gente volta nesse assunto. A gente até já falou nisso, porque a gente falou em adjunto adverbial. Tá? É a mesma situação, a diferença que o adjunto adverbial a gente está identificando lá na sintaxe, e o advérbio, ou locução adjetiva ou adjetivo, a gente trabalha na morfologia, mas é um para atuar como o outro. Então, aqui, eu botei o exemplo de Cabo Frio. De Cabo Frio, tá vendo? Nas duas frases. O que a gente vai observar? Quando eu penso em de Cabo Frio, eu penso em advérbio, porque eu relaciono automaticamente a ideia de lugar. Vocês não podem fazer nada automaticamente. É na frase. Quando eu falo viemos de Cabo Frio me mostra de onde nós viemos. Olha aqui o verbo. É a relação de lugar relacionada ao verbo. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial, um advérbio, né? Uma locução adverbial. Embaixo, quando eu falo compramos a casa de Cabo Frio, eu penso em lugar, tranquilo. Só que de Cabo Frio está relacionada a que palavra? Casa. E casa é substantivo. Então, mesmo que eu tenha a ideia relacionada a lugar, esse lugar é pro substantivo. Então, ele está caracterizando o substantivo. Então, aqui, de vermelhinho, eu tenho uma locução adjetiva. Tá? Atenção a isso. É muito importante relacionar a palavra de referência. Aí vocês não vão errar. Então, observação, tá vendo? Algumas locuções equivalem a adjetivos eruditos. Algumas provas pedem isso, que vocês façam esse reconhecimento. Estou com dor gutural. O que significa estou com dor gutural? Estou com dor de garganta. Tá? Então, esse gutural é um adjetivo erudito correspondente a uma locução. O que acontece? Nós normalmente, atualmente, usamos as locuções. A gente desconhece esses adjetivos. Vamos lá, seguindo. Classificação. Vocês vão perceber que a lógica do adjetivo é a mesma lógica do substantivo, tá? Para classificação, para flexão. O que acontece é que o adjetivo ele é mais simples da gente trabalhar. Então, na classificação, ele vai ser mais simples também. Então, eu vou ter só com relação à formação. Primitivo ou derivado, seguindo o mesmo raciocínio, tá? Feliz e saboroso. E a classificação simples e composto. Olha só, o que eu percebi fazendo essa apresentação para a aula de hoje? Que na aula passada dos substantivos, depois vocês voltem, aqui como primitivo eu coloquei bom, até porque eu queria colocar bondade, tá? O bom, normalmente, ele é adjetivo. Para eu trabalhar como substantivo, eu tenho que trabalhar em cima da ideia da substantivação, tá? Só para que vocês fiquem atentos a isso. O bom até pode ser substantivo. Se eu falo que ele é o bom,
né? Se eu falo que o bom chegou, aí o bom foi substantivado. Só para a gente, porque eu lembrei disso agora, para que vocês podem, não tenham, espero que vocês tenham percebido, né? Ficaria feliz se vocês percebessem isso. Simples e composto pela quantidade de radicais. Então, simples vai ter um radical só, vou ter aqui bonito. Composto, mais de um, ítalo-brasileiro. Lembrando que isso aqui só pode ser adjetivo se a gente relaciona um substantivo dentro de um contexto, tá? Observação, a gente além dessas identificações, a gente classifica também adjetivos gentílicos, ou conhecidos como vocês como adjetivos pátrios, aqueles que vão indicar a nacionalidade, a naturalidade dos substantivos. Então, menino brasileiro, menino alemão. Aí aqui uma coisa importante. Algumas formas relacionadas a esses adjetivos gentílicos são reduzidas para compor os adjetivos compostos, tá? Então, por exemplo, chinês, alguma coisa chinesa, eu posso ter um sino para indicar isso. Por exemplo, remédio sino-europeu. Por remédio sino, o que é esse negócio de sino? Quer dizer que é chinês. Para não ficar remédio chinês europeu, nessa composição, eu preciso usar essa forma aqui. Tá? A gente tem algumas formas que são reduzidas para isso. Então, aconselho que vocês dêem uma olhadinha com relação a essas reduções para não errar na identificação. Colocação dos adjetivos. O que acontece? Normalmente, o lugar do adjetivo, né, numa oração, para a gente trabalhar com uma ordem direta, é depois do substantivo. Então, eu vou ter a referência ao substantivo e o adjetivo vem depois, né? Eu vou ter aqui homem gentil, homem grande, brasileiro jovem, né? Só observando que quando eu falo brasileiro jovem, normalmente, não é que seja normalmente, mas fora daqui, eu tenho dois adjetivos, brasileiro, no dicionário. É adjetivo e jovem também. Então, se eu tenho dois adjetivos juntos numa frase, um caracterizando o outro, o que vem primeiro, que a gente vai seguir a ordem normal, né, a ordem direta, é o substantivo, tá? Então, aqui em brasileiro jovem, brasileiro é o substantivo, e o jovem vai ser o adjetivo para caracterizar esse brasileiro. Tá? O que vai acontecer com essa ordem? Eu posso inverter, sem problema nenhum. Então, homem gentil, no meu texto eu posso botar que ele é um gentil homem. Não altera nada. Eu não altero classificação, porque homem é substantivo real, então independente da posição ele vai continuar sendo substantivo. E gentil continua sendo gentil. Então, gentil homem, homem gentil não faz diferença. Porém, algumas trocas vão trazer para a gente alterações. Jovem brasileiro, por exemplo, a ideia brasileiro jovem, jovem brasileiro não se modifica, mas a classificação sim. Lembra? O primeiro vai ser sempre o substantivo se eu tenho dois adjetivos, um determinando o outro. Agora, em grande homem, quando eu faço essa inversão, o grande muda de valor. Homem grande, ele é alto. Grande homem, porque é um homem importante, um homem de caráter, né, valioso. Então, atenção a essa ordem, que pode haver modificação. Vamos flexionar. Da mesma forma que a gente flexiona o substantivo, a gente vai flexionar os adjetivos em gênero, número e grau. Agora, com algumas alterações. Gênero, a gente segue a linha do substantivo de forma simplificada. Então, ele vai ser biforme ou uniforme, seguindo a mesma coisa. Se eu tenho menino bonito, e na flexão de gênero, eu tenho menina bonita, bonito, bonita, significa que meu adjetivo é biforme. Agora, menino legal, se a menina é legal, não houve alteração, o adjetivo é uniforme. É só isso, é tranquilo. Lá no substantivo, a gente tinha que identificar, se é comum de dois, né, quando ele é uniforme. Se ele é epiceno, sobrecomum. No biforme tinha dois com a desinência aqui, igual a tá menino, menina, mas a gente tinha também palavras que alteram radical, como homem e mulher. Então, um processo mais complexo. Aqui é só isso. Então, tranquilo.
Flexão de número, a gente vai precisar modificar, separar também adjetivos simples e adjetivos compostos. Qual a diferença aqui do adjetivo para o substantivo? Eu nem coloquei no outro porque eu ia falar. O adjetivo, ele também tem flexão de gênero para o adjetivo composto, tá? Mas é a mesma coisa do número. A gente vai reflexionar no mesmo elemento. Então, vamos por parte. Quando o adjetivo é simples. Quando o adjetivo é simples, eu vou ter menino bonito, meninos bonitos. Eu aplico a regra geral, mesma regra do substantivo, boto S. Remédio eficaz. Lembra lá no substantivo, quando termina com Z, eu preciso botar S? Mesma coisa. Remédios eficazes. Quando termina com L, o que vai acontecer? Eu tenho duas formas. Ou eu tiro L e boto IS, ou eu vou ter que mudar para E e S. Então, animal, animais, difícil, difíceis, tá? Eu posso ter as duas regras aqui e assim vai. A gente vai observando a terminação com R para botar S, com I para poder substituir por S só, ou a gente vai botar E e S. Então, vocês fazem isso automaticamente, né? Observação. Toda vez que a gente for trabalhar com cor, né, e a observação aqui é com cor, a gente trabalha com a ideia de um substantivo, tá? Então, preste atenção. Se eu uso uma cor normal, lápis vermelho, hoje lápis vermelhos. Mas se eu tenho uma ideia de um substantivo que determina outro substantivo, aí eu tenho que trabalhar com a ideia de que ele é invariável, tá? Então, vestido esmeralda. Esmeralda é substantivo. Então, vestidos esmeralda. Meia creme, meias creme, tá? Eu não tenho essa variação, não. Então, atenção. Adjetivos que são compostos, eu vou fazer variação sempre no segundo elemento, tá? Fiquem atentos. Que variação é essa? A cor do ítalo brasileiro, a cor dos ítalo brasileiros. Saia azul clara, saias azul claras. Vendo? Sempre no segundo elemento. Observação com relação à cor. Fiquem atentos. Da mesma forma que o simples, a cor, se for cor substantivo, não tem plural, aqui vocês vão reparar o segundo elemento. Então, aqui, ternos, cinza, chumbo. Chumbo é um substantivo, então ternos, cinza, chumbo. Não tem variação. Gente, olha só, vocês vão perceber na gravação que vai sair uma barulheira danada, porque aqui hoje está uma tristeza. O pessoal na rua resolveu gritar e agora até um helicóptero está passando. Então, se sair um ruído, vocês desculpem. Estou tentando até falar um pouco mais rápido para poder aproveitar os intervalos de silêncio, mas tá difícil. Ainda tem uma obra aqui, o pessoal batendo. Mas seguindo, quando a gente tem cor D, escrita ou não, ou subentendida é a mesma coisa, tá vendo? Sandálias cor de rosa. Sandálias, vai para o plural, que é o substantivo, mas cor de rosa não. Se eu só tivesse o rosa, seria sandálias rosa. Aí a gente volta lá para aquela ideia de que rosa não é cor, rosa é substantivo, tá? A gente que pega a cor emprestada. Tá? Dúvidas? Espero que não. Flexão de grau. Flexão de grau do substantivo aqui que é mais fácil, né? O grau é mais complicadinho no adjetivo, porque o substantivo é tamanho, aumentativo, diminutivo e pronto. No grau do adjetivo, a gente vai separar grau comparativo, quando a gente for comparar os seres, e grau superlativo, quando a gente for só intensificar. Então, comparativo, igualdade, ele é tão belo quanto o irmão. Ou ele é tão belo quanto esperto. O que eu posso comparar aqui são dois seres ou duas características da mesma pessoa, não importa. Se ele é tão alguma coisa quanto, ele é igualdade. Superioridade, a gente vai botar o mais. Então, ele é mais belo que o irmão, ele é mais belo que esperto. Para inferioridade, a gente bota o menos. Então, ele é menos belo que o irmão e ele é menos belo que o esperto, né? Aí a gente fez o grau comparativo. Vamos agora para o superlativo. No superlativo, a gente vai ter superlativo absoluto ou relativo.
No absoluto, a gente vai pegar a característica e vai intensificar de duas formas. Forma analítica, quando a gente utiliza uma palavra para fazer essa flexão. Então, ele é muito belo, ele é super belo, ele é tão belo, analítico. No sintético, eu vou usar o sufixo. Então, ele é belíssimo, né? Sufixo aqui. O relativo, a gente vai ter mais e menos. Então, cuidado, porque lá no comparativo a gente tem mais e menos também. Só que a estrutura é diferente. Aqui eu vou ter o mais ou o menos. Lá eu tenho mais que, menos que. Tá? O que eu vou ter aqui? Um relativo de superioridade. Ele é o mais belo de um conjunto. Ó. Por isso relativo. Ele é relativo a um determinado elemento. De inferioridade é a mesma coisa, só que agora é para menos, tá? E a gente fez a flexão, observações. Primeiro, quando a gente trabalha com formas sintéticas, menor, pior, melhor, ou qualquer coisa assim, a gente precisa entender que às vezes a gente interpreta que o ser é inferior. Mas a flexão, o grau, vai ser sempre de superioridade. Tá? Então, eu botei aqui, ó, ele é o menor da turma. Se ele é o menor da turma, o menor, ele é inferior. Só que o que equivale aqui a esse menor? A mais pequeno. Tá? Então, embora eu interprete que é alguma coisa inferior, o grau, aqui, ó, como é o menor, vai ser superlativo de superioridade. Você é pior que eu, tá vendo? Você é pior, inferior. Só que aqui o que equivale a esse pior? Mais ruim. Então, eu vou dizer que você é pior que eu, grau comparativo de superioridade. Tá? Vai ser sempre de superioridade, seja do que for que você esteja usando. Vai ser sempre para mais. Outra observação importante, cuidado com as formas coloquiais. Muitas vezes nós usamos essa flexão não com as formas tradicionais, a gente usa elementos do nosso dia a dia. Também está fazendo flexão. Então, quando eu digo que a praia estava suja a beça, ó, esse a beça, eu estou dizendo que a praia estava muito suja. Então, aqui eu tenho flexão de grau. Agora, a ideia é identificar que grau é esse. Se eu substituo e falo que a praia estava muito suja, grau é superlativo, absoluto, analítico, porque eu preciso da expressão para intensificar. Tá? Então, só atentos a isso. Na forma coloquial, substitui o que seria tradicional, para vocês conseguirem identificar a flexão. Tá? E aí, outra coisa, formas eruditas. Lá na locução adjetiva, a gente tem os adjetivos eruditos, e aqui a gente também tem flexão erudita para essa formação de grau. Tá? Nós, no dia a dia, colocamos muitíssimo, magríssimo, pobríssimo, e vamos tacando esse íssimo para todas as situações. A língua aceita isso, né? O outro entende o que você está falando. Mas, tradicionalmente, algumas palavras têm uma formação diferenciada. Por exemplo, quando eu digo que ele é um rapaz humílimo, caraca, humílimo, tá xingando o rapaz? Né? O que você chama de humílimo? Estou dizendo que ele é muito humilde, tá? Então, cuidado. Essas formas, elas podem, às vezes, parecer algo estranho, só que a gente está fazendo... Está usando a forma erudita. Então, aqui, o mínimo, estou dizendo que ele é muito humilde. E aqui no macérrimo, você está tão macérrimo, é que ele está tão magro, muito magro. Nós usaríamos tradicionalmente o magríssimo, tá? Humilde, a gente falaria humildíssimo. Então, a nossa linguagem coloquial muitas vezes nos sabota com relação ao conhecimento mais tradicional, tá bom? Façam os exercícios, vocês têm aí um monte de questões para resolver e coloquem suas dúvidas que aí eu vou tirando à medida do possível, tá bom? Beijos e até a próxima!